através de marcadores, marcar as células em dano estrutural no glaucoma. Isso seria um protótipo de uma coisa muito viável ou promissora para a gente conseguir fazer o diagnóstico naqueles pacientes suspeitos ou em progressão. Então, a gente conseguiria mapear as células que estão sofrendo apoptose e conseguir vê-las naquele processo de sofrimento. Tá? Então, esse é um processo, uma tendência futura que nós temos como fazer um diagnóstico bem antes das lesões estruturais mais densas, que é o que a gente consegue ver hoje nas tomografias ou nas retinografias. Então, o diagnóstico do glaucoma é basicamente um quebra-cabeça para a gente quando chega lá, né? A gente tem que juntar peças para fazer esse diagnóstico. E muitas dessas peças são fundamentadas nos fatores de risco, nos níveis pressóricos, nas alterações estruturais, nas alterações funcionais, e quando a gente faz todo junta aquelas peças, a gente consegue definir, não, esse paciente tem glaucoma e merece ser tratado. Ou, não, esse paciente ainda não me provou que tem glaucoma e eu vou acompanhá-lo até fazer o diagnóstico e aí instituir um tratamento realmente para tratar essa doença, tá? O grande problema desse quebra-cabeça da gente é a pressão intraocular. Então, a pressão intraocular, ela sempre teve um peso muito forte. E ainda hoje, ela norteia a gente. Então, muitos dos colegas se preocupam muito com a pressão intraocular, mudando até, fazendo diagnósticos e mudando conduta de progressão baseado somente na pressão intraocular. Mas a pressão intraocular, ela é cheia de variáveis, tá? Então, dentro daquele acompanhamento que a gente faz dentro de um consultório, a gente tem uma medida única. E essa medida única, muitas das vezes, não reflete a realidade da pressão ou como está se comportando aquela pressão do paciente. E aí a gente tem todas essas variáveis dentro da pressão intraocular, o pico, as flutuações, a média da pressão intraocular, os vales. Então, são muitos fatores que estão envolvidos que podem até ou enganar a ponto de mudar um tratamento ou a gente não tratar baseado numa pressão única ali, focada naquela pressão medida dentro do consultório, tá? Quando a gente começa a pensar em estrutura e função, a gente começa a pensar um pouco diferente, tá? Porque a gente consegue ter uma noção mais real do que está acontecendo com o paciente. Então, a gente consegue provar que a doença está se instalando ou se instalou ou que ela está progredindo, tá? Então, qual é a importância de se fazer uma avaliação da estrutura e função? Basicamente, a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e, de certa forma, estadiar essa lesão, tá? Fazer esse estadiamento de quão grave é essa lesão. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de pacientes que têm, nesses 3 casos, lesões temporais inferiores, mas que em cada caso desse, a gente tem uma repercussão diferente no campo visual. Então, nesse primeiro paciente, a gente tem uma lesão que afeta a periferia, tornando-se um glaucoma inicial. Nesse segundo momento, a gente tem um glaucoma, uma lesão já mais próximo da região central, se tornando aí um glaucoma um pouco mais avançado. E nesse terceiro exemplo, a gente já tem uma lesão já bem próxima à região central, promovendo um glaucoma grave. Então, são 3 lesões que aparentemente são no mesmo canto, mas que podem causar e ser classificadas como uma coisa diferente, tá? Então, essa classificação baseia-se nessa correlação estrutura e função, tá? Então, para isso serve a nossa análise. Dentro dessa avaliação, a gente tem sempre essas perguntas. O que é que ocorre primeiro? É o defeito funcional? É o defeito estrutural ou eles acontecem junto dentro da neuropatia glaucomatosa? Tá? E essas variabilidades interpessoais, como é que elas vão influenciar ou atrapalhar dentro do nosso acompanhamento? O que é que a gente sabe? Esse é um estudo que pegou pacientes
com uma média de camada de fibra de distribuição, todos eles são pacientes normais, porém, a gente, dentro desses pacientes normais, tem uma variação muito grande daquele paciente que tem uma camada mais densa e o paciente que também é normal, mas tem uma distribuição mais rarefeita. Então, a gente consegue ver que, muitas das vezes, essas variabilidades interpessoais podem causar ou atrapalhar nosso diagnóstico. Então, o mesmo paciente, ele pode estar dentro da escala de normalidade da distribuição da densidade de camada de fibra com a idade, né? E ele pode ter uma quantidade maior ou menor, e mesmo assim eles serem normais, tá? A mesma coisa a gente está diante do paciente na avaliação do campo visual. Esses pacientes, por exemplo, quanto de variabilidade a gente tem de acordo com a distribuição dele em decibéis, tá? Isso teste e reteste. Então, aquele paciente, por exemplo, que demonstra uma sensibilidade de 20 decibéis num teste, no reteste dele, ele pode ter uma variabilidade que se torna muito ampla. Então, isso atrapalha o nosso diagnóstico e nossa confirmação de progressão. Quanto mais grave a doença, mais a variabilidade de teste e reteste se amplia. E aí, atrapalhando esse diagnóstico, essa avaliação de progressão. Como é que a gente pode, então, tentar aliviar essa variabilidade interpessoal? Fazendo mais medidas. A partir do momento que você tem medidas seriadas daquele paciente, você consegue perceber que ali está dentro do normal dele, ou que aquela flutuação da variabilidade interpessoal não está atrapalhando, tá? Ou usar outros fatores, por exemplo, o MD, o PSD, ou determinados setores específicos da distribuição da camada de fibra nervosa, ou a média global, para a gente conseguir perceber se a gente está diante de uma variabilidade interpessoal ou de uma progressão ou uma lesão que está ocorrendo dentro desse nosso paciente. Independente disso, o que é que a gente tem? A gente tem no glaucoma a morte das células ganglionares, tá? E elas vão repercutir na parte estrutural, na mudança da cabeça do nervo óptico, no dano do complexo de células ganglionares maculares ou do dano ali da região peripapilar da camada de fibras. E na parte funcional, a gente vai ter dano no campo de visão do paciente, na sensibilidade de contraste, no ERG, na visão de cores, tá? Isso são pecinhas daquele nosso quebra-cabeça que a gente vai usar para fazer o diagnóstico da doença. Dentro daquela nossa evolução da doença, a gente sabe que a morte das células ganglionares, ela segue mais ou menos esse padrão. Então, você começa a ter uma diminuição gradativa das células ganglionares, sem ter muita alteração na variação funcional. Então, não vamos ter defeitos do campo de visão aparecendo. E aí, nessa segunda metade da doença, as coisas vão se inverter, uma vez que a gente já teve uma densidade de células morrendo, uma repercussão maior no campo de visão. O grande problema aqui, nessa nossa interpretação, na avaliação dessa relação estrutura e função, é que quando a gente está falando de campo visual, a gente está medindo em decibel. Na hora que a gente está falando de estrutura, a gente está falando de micra. Então, são unidades diferentes que muitas das vezes não conversam, uma vez que ela é na parte de campo visual de decibel, unidade logarítmica, e na parte estrutural, numa unidade linear. Então, eles não conversam, de certa forma, numa relação proporcional. Tá? Então, a gente tem esse gráfico seguindo mais ou menos esse padrão. Tá? Nesse início da doença, o que é que a gente percebe? Uma pequena variação da função, em decorrência, uma grande variação estrutural. Então, as células vão morrendo, e aí a gente não gera, proporcionalmente, uma grande alteração do campo de visão. Numa segunda metade, a coisa inverte. Pequenas alterações funcionais, estruturais, vão repercutir de grande forma na parte funcional. Então, o glaucoma se caracteriza basicamente por essa característica, uma vez que as células ganglionares elas vão morrendo gradativamente, tá?
E aí, quem morre, quem acontece primeiro? Os trials antigos que a gente tinha, o Early Manifesto Glaucoma Trial, ele diz que a progressão funcional pode proceder o dano no nervo óptico de 35% a 86% dos pacientes. Lembrando que nesses estudos anteriores, a gente não tinha à disposição OCTs que conseguiam fazer o diagnóstico mais precoce. A gente tinha que lançar mão de retinografias e campos visuais. Então, era natural que os pacientes conseguissem progredir tanto num campo quanto estruturalmente, tá? O outros, a gente tinha 55% desses pacientes com glaucoma iniciando com defeitos no nervo óptico e 35% apresentando alterações no campo visual como o primeiro sinal da neuropatia glaucomatosa. 10% aproximadamente tinha em ambos. Só que isso mudou um pouco para a gente depois que a gente começou a lançar mão ou ter uma acessibilidade mais à tomografia de coerência óptica. A gente conseguiu fazer diagnósticos mais precoces nas lesões que ainda não geravam defeitos de campo, tá? Então, esse estudo mostrou que nos pacientes que eram hipertensos e não tinham glaucoma, os pacientes que tinham essa progressão de estabilidade para ter glaucoma aconteceu em 22%, e no campo visual, 12%. E naqueles pacientes que já eram acompanhados por glaucoma, tinha a progressão da doença pelo campo visual em 10%, no OCT 20%, e em ambos em torno de 4%. Moral da história disso aqui: o OCT é importante, é fundamental, tornou-se mais ainda depois da facilitação ou do desenvolvimento, da acessibilidade a esses pacientes, a essa tecnologia, mas que o campo visual ainda continua tendo um percentual de importância dele, tanto para fazer diagnóstico, quanto para fazer a progressão, o diagnóstico de progressão, tá bom? Mas, dentro daquele gráfico, a gente tem esse perfil de comportamento. Nos glaucomas iniciais, a gente tende a priorizar, uma vez que a estrutura se danifica de uma forma mais evidente, os exames estruturais da fundoscopia, retinografia e tomografia, e na segunda metade da doença, a gente priorizando a parte funcional. Então, no início, focando nos defeitos estruturais. Esse é um estudo que mostra justamente isso, né? O que é que ele está ilustrando? Que durante 4 anos de avaliação estrutural, a gente já conseguiu ver a evolução da doença, comparado com o acompanhamento funcional, que só foi haver o diagnóstico 4 anos depois do defeito estrutural já estabilizado. Isso em pacientes que tinham o desenvolvimento da hipertensão para o glaucoma. Então, o defeito estrutural, ele se apresenta antes do que propriamente o defeito funcional. Isso no intervalo aí de 4 anos de antecedência. E aí, qual seria, então, dentro dos fatores estruturais, os mais importantes? Esses estudos vão variar, tá? Então, a gente tem as comparações nas curvas ROC, quando a gente compara os defeitos ou os índices da camada de fibra nervosa com as alterações maculares, como os defeitos da camada de fibra mais importantes ou mais evidentes do início da doença, tá? E da região temporal superior seria para a gente, então, o foco de início daquela região mais sensível do OCT para fazer o diagnóstico inicial, tá? Então, nesse primeiro estudo, a gente compara as regiões temporais inferior, superior e a média global, e a gente teve como uma maior sensibilidade e especificidade a região temporal superior da camada de fibra nervosa, como aquela que a gente vai ter mais atenção naquele paciente suspeito, no acompanhamento, e na região peripapilar, ela, na temporal ali, seria também um foco comparado com as regiões maculares, as avaliações do complexo de células ganglionares. Então, a gente prioriza a região peripapilar nesses pacientes com glaucoma inicial, principalmente a região temporal superior, como sendo ali o foco do início da doença, tá? Já na fase mais avançada da doença, em que a gente tem uma inversão dessa relação, a gente tem uma prioridade
para os exames funcionais, uma vez que a gente comentou que a variabilidade dos exames estruturais não vão mostrar para a gente uma grande função. Já os exames funcionais conseguem mostrar uma progressão da doença de uma forma mais evidente em relação aos estruturais, tá? Então, a gente costuma, nessa segunda, terceira metade da doença, focar dentro do campo visual para fazer esse acompanhamento mais detalhado, né? Então, a gente tem pacientes com glaucoma avançado, apresentando, de certa forma, uma evidência da progressão da doença, tá? Quando a gente está acompanhando dentro do campo funcional, tá? Então, aqui, o VFI mostrando a caída, o decréscimo e um slope bem negativo dessa diminuição da camada de fibra, mas que o OCT, ele não mostra isso tão evidente. Então, a gente, enquanto nesse mesmo paciente, a gente tem evidências estruturais não tão evidentes, nos funcionais a gente consegue ver isso acontecendo de uma forma mais elucidativa. Então, o acompanhamento nesses glaucomas mais avançados, eles se mostram melhor feito através dos exames funcionais do que propriamente nos estruturais, tá? Isso principalmente por causa desse fenômeno, né, que é aquele efeito chão, o floor effect, em que o aparelho ele não consegue, dentro da análise da camada de fibra nervosa, perceber uma diminuição da progressão da morte daquelas células ganglionares, principalmente porque ali a gente tem vasos, a gente tem tecido de sustentação, e ali aquelas células não vão morrendo. O que morre são as células ganglionares, e a progressão da doença não mais é mostrada em próximo ali da região dos 40 ou 50 micras. Tá? Então, a região, o acompanhamento estrutural aqui se torna já menos eficiente comparado com o funcional que continua em progressão. Tá? E esse estudo ele comprovou isso, que comparado com a análise da camada de fibra nervosa peripapilar, a gente já não consegue fazer diagnósticos em glaucomas mais avançados, médios e avançados, de uma forma tão interessante, tá? Então, quando a gente chega no glaucoma avançado, em que a gente tem uma má discrepância da diminuição da camada de fibra nervosa peripapilar, a gente ainda consegue ver que no paciente que tem um glaucoma em progressão, a avaliação da região macular, ela continua progredindo. Então, aqui, se conseguimos ter, então, de certa forma, um outro meio de se vincular à análise de progressão, através da análise daquela região da macular. Então, a análise das células ganglionares nos glaucomas mais avançados consegue mostrar discrepância quando a gente está olhando, comparando com o defeito da camada de fibra nervosa peripapilar, que ele já não consegue mais mostrar isso. Então, a gente começou a perceber que a avaliação macular estrutural também poderia ser uma fonte de acompanhamento desses glaucomas mais avançados, tá? Já que a camada peripapilar não era mais tão elucidativa para a gente. E aí a gente começou a ver também, já que a camada de fibra não era uma boa saída para esses glaucomas mais avançados, como mais uma peça do nosso diagnóstico de progressão. Então, os pacientes que tinham uma lesão mais avançada, em que a gente só tinha o campo de visão, os defeitos funcionais, a gente poderia usar também a avaliação macular para poder mostrar nos glaucomas mais graves uma progressão da doença. Isso por quê? Porque a região macular ela é uma região muito nobre. A gente está falando de 6 milímetros de diâmetro, responsável por 30% a 50% da concentração de células ganglionares. Então, elas estão densamente ali, compondo agregadas, e essa camada de células ganglionares, elas vão ajudar a gente a fazer um mapeamento desse glaucoma nas fases mais avançadas. Então, o glaucoma, quando vai afetando, ele além de afetar a camada de fibras nervosas, eles vão influenciar na região da mácula, num dano da camada de células ganglionares e na camada plexiforme interna. Então, para a gente,
começou a criar um foco de análise de acompanhamento da doença. Então, a gente poderia, além de avaliar a camada de fibras nervosas peripapilar, focar também ali naquele complexo de células ganglionares, que envolve a camada de fibras nervosas, as células ganglionares e a camada plexiforme interna, para a gente fazer nosso acompanhamento também do glaucoma, tá? Isso começou a melhorar depois do avanço de algumas tecnologias de OCT. Então, a gente começou a ter OCTs que conseguiam fazer uma segmentação mais elucidativas dessas camadas, e aí começou a ficar, de certa forma, uma coisa mais específica para a gente, tá? Então, nessa nova tecnologia, Swap Source, que a gente tem hoje, a gente consegue definir, dentro daquelas 3 camadas do complexo de células ganglionares, que é o que se usa normalmente, a espessura das células ganglionares, a espessura da camada de fibra e a espessura da camada plexiforme interna, e fazer aquela análise já separada. Antigamente, a gente só conseguia avaliar o bloco de células ganglionares, quando na tecnologia ali da Time Domain ou Spectral Domain começou a ficar mais evidente ali no OptoView para a gente, tá? E quando a gente começou a fazer os estudos mais recentes dessa influência da região macular, começou a se descobrir uma coisa, que essa região macular, ela poderia, e é um dos focos principais das lesões iniciais. Então, as lesões iniciais, principalmente nas regiões que afetavam a parte do nervo óptico temporal inferior, elas começaram a ser percebidas na região central. Então, começou a se levantar essa zona dentro do nervo óptico temporal inferior, que poderia ser uma zona de vulnerabilidade macular. Então, dentro daquela região, existia um setor que causava, desde o início da doença, mas que a gente não focava, de certa forma, de um jeito mais esmiuçante, a região macular. E a gente conseguiu perceber nesses novos estudos do UD, do Gustavo de Moraes, essa fragilidade do nervo óptico ou do glaucoma como uma região macular de lesão inicial da doença, tá? Só que o grande problema é que a gente lançava mão, dentro da nossa análise de campo visual, apenas do 24/2. E essas lesões maculares, dessa zona de fragilidade macular, elas não chegavam a alcançar o defeito ali, porque a gente tinha pontos de teste separados em torno de 6 graus. E quando começou a se fazer, ou se entender isso, a promover, a solicitar o 10/2, porque ele tinha uma certa proximidade desses pontos testados, e muitas dessas lesões que fugiam dos 10/2, daqueles pontos, dos 4 pontos centrais testados por esse programa, não afetando o campo visual. Então, aqueles pacientes que até então tinha uma suspeita de glaucoma e que vinha com 24/2 normal, a partir do momento em que a gente começou a ver que essa região macular era uma região de interesse para o glaucoma, e que com o 10/2 a gente poderia fazer essa captação dos defeitos iniciais, a gente conseguiu perceber que esses pacientes que até então eram glaucomas pré-perimétricos, eram, na verdade, pacientes que já tinham lesões no campo 10/2, tá? E esse foi um estudo que o Gustavo mostrou isso. Então, muitos desses pacientes que ele mapeou dentro desse estudo, que apresentavam 24/2 sem lesão, no 10/2, em que a gente pega esses pontos e testa a 2 graus de distanciamento, já se apresentavam lesões até grandes, que no 24/2 a gente esperava aparecer, mas que no 10/2 já tinha. Então, mais uma pecinha daquele nosso quebra-cabeça que veio para nos ajudar dentro daquela possibilidade de fazer um diagnóstico mais precoce. E ele mostrou, dentro dessa avaliação dele, do estudo, que muitos pacientes, por exemplo, que tinham o 24/2 normal, na hora de fazer o 10/2, já tinham lesões e que eram considerados, então, pacientes sem lesões de campo visual, tá? O Humphrey, em relação a isso, sabendo que ele tinha essa divisão de 10/2 e 24/2, e que ele poderia
está perdendo de fazer o diagnóstico de uma forma mais precoce, uma vez que o próprio Octopus já fazia essa atenção especial para dentro das estratégias e programas, ele dava uma atenção desde os exames 32 e 24/2, que ele tem uma atenção especial para a região central, e o Humphrey não fazia isso, a gente tinha que separar o exame 24/2 e o 32 do 10/2, ele já começou a gerar um novo programa, o 24/2C, em que na série 800 dele, ele já faz 10 pontos centrais, acima daqueles que o 24/2 já faz, tá? Colocando pontos ali em zonas de fragilidade que estatisticamente se mostraram já mais suscetíveis e fazendo testes com a proximidade maior, visando tentar pegar naquela região central já defeitos precoces que aparentemente o 24/2 não iria pegar. Tá? Então, graças a essa nova perspectiva de fazer essa análise, o 24/2C, que é um programa mais novo, ele, além de fazer a avaliação dos 54 pontos dentro daqueles 24 centrais, ele ainda faz 10 pontos extras, separados 2 graus, naquela região central, buscando fazer o diagnóstico mais precoce. Como a gente comentou, a região inferior da mácula, ela é mais sensível, porque lembra da zona de fragilidade, vulnerabilidade macular na região temporal inferior do nervo óptico. Então, ele criou uma densidade de pontos fixos na região superior ali daquela região central do 24/2, para a gente fazer aquele diagnóstico nesses pontos testados. Tá? Então, quando é que a gente vai investigar mácula? A gente vai sair pedindo 10/2 em todo mundo? Não. Na verdade, a gente vai escolher pacientes que são mais passíveis de ter lesões precoces na região central, mas a gente não vai largar o 24/2 de mão. Tá? O 24/2 deve ser pedido, mas em alguns pacientes específicos, a gente deve pedir o 10/2 associado. Então, quais são esses pacientes? Os pacientes que têm um OCT macular alterado, tá? Pacientes que têm alteração naquela zona de vulnerabilidade macular temporal inferior no OCT, na camada de fibra, os pacientes que têm algum daqueles 4 pontos centrais próximo à região central da cruz do 24/2 afetados, tá? Ou um paciente que tem a acuidade visual corrigida abaixo do que o esperado. Então, esses são pacientes que a gente, por obrigação, deve pedir um campo visual 10/2, que você deve suspeitar de ter alguma lesão precoce e deve lançar mão, além do 24/2, do 32, que por rotina a gente pede, a gente pode pedir a mais para fazer ou tentar buscar aquela lesão central macular que muitas das vezes passa despercebida, tá? E em todos os pacientes a gente tem que, por obrigação, avaliar no OCT não somente a camada de fibras peripapilar, a gente tem que avaliar o nervo óptico e também a região macular, porque é um dos focos da neuropatia glaucomatosa, tá? Buscando fazer essa correlação entre estrutura e função e tentando fazer uma tradução ou colocar o defeito estrutural e o funcional para conversar, o Felipe de Medeiros ele gerou esse índice que poderia fazer o decibel conversar com a micra, aquela escala logarítmica conversar com a escala linear. Então, ele gerou um índice ou uma nota para os defeitos estruturais e funcionais unificadas, e aí seria esse índice uma coisa útil, tanto no começo da doença, em que o paciente não apresenta defeitos funcionais, tá? Apenas estruturais, quanto no glaucoma mais grave, em que o paciente já não apresenta na camada de fibras defeitos estruturais, mas continua progredindo de forma funcional. Então, o CSFI nada mais é do que uma proposta que o Felipe Medeiros criou, em que ele consegue fazer o defeito estrutural conversar com o funcional e ambos trabalharem juntos. Tanto nos pacientes que têm glaucoma comparado com aqueles pacientes que têm defeitos perimétricos, quanto nos pacientes que ainda não desenvolveram defeitos perimétricos. Então, o VFI, o CSFI, desculpa, ele consegue mostrar para a gente uma nota nesses pacientes em que o campo visual
ainda não mostra defeitos funcionais, mas que o OCT seria, sim, evidente, e também naqueles pacientes em que o defeito estrutural ele está, de certa forma, sem mostrar progressão, mas o funcional continua mostrando. Então, ele casa o defeito funcional com o estrutural. Cabe ainda a gente ter uma prática de usar esse índice no dia a dia da gente, que iria fazer ou facilitar o diagnóstico de progressão, tanto no glaucoma pré-perimétrico, quanto no glaucoma já mais avançado. Tá? O fato é que hoje, no dia a dia, a gente está mais correlacionado, ou a gente tende, muito mais do que a ser influenciado pelas pressões intraoculares, que a gente comentou no começo, sofrem muita variabilidade, sofrem muita influência de paquimetria, da tonometria, do horário que a gente mede, ou das flutuações, ou do pico. A gente hoje está levando muito mais o diagnóstico do glaucoma e o acompanhamento da progressão, independente do valor da pressão, para o lado estrutural e funcional. Então, esse é um paciente que eu não preciso exigir ter pressões tão baixas, desde que os exames estruturais e funcionais dele mantenham-se ou permaneçam-se estáveis, tá? E ou aquele diagnóstico que a gente esperava que a pressão fosse ser um fator determinante, acaba não sendo mais tanto, uma vez que eu consigo acompanhar esse meu paciente, tanto por uma tomografia quanto pelo campo visual, buscando fazer um diagnóstico mais precoce. Então, os aparelhos e as tecnologias hoje, tanto da tomografia quanto do campo visual, elas tendem a fazer essa junção. Então, no Topcon, o Triton, ele já traz para mim uma avaliação estrutural e que ele casa com a probabilidade desse paciente já ter um defeito funcional, tá? No campo de visão periférico, 24/2, por exemplo, e uma possível progressão já, ou uma lesão funcional central. Então, ele te diz ali, olha, esse teu paciente que tu pediu a tomografia, ele tem um defeito que provavelmente já está gerando um defeito central. Então, cabe a ti, além de pedir um exame funcional 24/32, também pedir um 10/2, porque ele já está fazendo esse pré-julgamento e te dando essa oportunidade de chance de você já lançar a mão e fazer um diagnóstico mais precoce, por exemplo, de um glaucoma que já afete a região central e se torne uma coisa grave. Alex, e qual é a intenção disso? Cara, eu estou diante de um glaucoma grave, eu tenho que ser mais agressivo. É um paciente que precisa de um tratamento mais forte, de um acompanhamento seriado de exames com períodos mais curtos, para que eu consiga tentar ver se ele está progredindo ou não, se ele é um rápido progressor ou não. Então, a gente tem que, dentro do diagnóstico do nosso glaucoma, também fazer isso. Saber se ali é um glaucoma rápido progressor, que tem lesões centrais, ou não. É um paciente que não tem lesão central e que não é um rápido progressor. Então, eu posso ser um médico mais complacente, colocando colírios mais simples ou pedindo exames de uma forma não tão, de períodos mais curtos. O Octopus também faz isso, né? Ele tenta, dentro da avaliação dele, casar avaliações estruturais com avaliações funcionais. Então, ele faz dentro do iSuite, que é o método dele de fazer essa avaliação de progressão, fazer uma correlação do defeito estrutural, aqui dos clusters que estão aparecendo nessa região, com a possibilidade de te sugerir lesões estruturais naquela região correspondente. Então, ele te diz, ó, esse paciente está tendo uma progressão naquele setor funcional do campo de visão, naquela região, que provavelmente está repercutindo numa progressão estrutural naquele setor. Então, presta atenção no OCT, na retinografia dele, naquela região correspondente, porque ele pode estar tendo progressão. Ali é o foco da minha atenção, tá? E a ZAIS também faz isso dentro do fórum. Ele já casa dentro do Humphrey e do Cirrus, gerando esse printout dessa correlação estrutural e funcional, tentando te alertar isso. Então, ele está me mostrando, casando os defeitos estruturais e funcionais,
aonde que está o foco da nossa atenção e se aqueles defeitos que o paciente teve no campo de visão são correlacionados com a parte estrutural, tá? Alguns outros OCTs e campímetros, por exemplo, o Compass, já tenta fazer isso de uma forma automática, ele já é um aparelho, claro que dentro das limitações dele, fazendo a avaliação estrutural e funcional, então ele faz uma imagem da retinografia e já faz em cima uma projeção dos estímulos visuais, te mostrando que aquela região em que o paciente está tendo uma possível lesão estrutural pode ter uma lesão funcional associada. Então, o Compass já é um aparelho que já faz isso de uma forma mais automática. Claro, de uma forma um pouco limitada. Não é igual uma tomografia que a gente tem, ou um campímetro que tem, de uma certa forma, uma coisa mais detalhada. Mas ele já tenta fazer essa correlação justamente para o médico mais generalista, ou aquele paciente que já tem um defeito mais grosseiro, poder já casar essas duas pecinhas do nosso diagnóstico de estrutura e função, tá? E aí aquela pergunta, Alex, então quer dizer que a retinografia hoje não tem mais espaço? Não é bem assim, tá? A retinografia, ela é ainda hoje uma estrutura, uma tecnologia que a gente não vai lançar mão, deixar de usar. Por quê? Por mais que as alterações não sejam tão fáceis de avaliar, por mais que ela possa ter uma pouca concordância entre o examinador, em que ela não tem uma avaliação quantitativa e em relação ao tempo, elas não mudam em relação à tecnologia. Então, uma retinografia que você tem de um paciente de 30 anos atrás, você ainda consegue utilizar para fazer, nos aparelhos mais modernos, uma correlação. Uma coisa que não acontece em relação às tomografias, né? A gente tem tecnologias diferentes, que são mais sensíveis e talvez não nos mostrem uma progressão como a gente deva pensar quando a gente está usando uma tecnologia time domain comparada com a swap source que hoje a gente tem, tá? Outros fatores também que fazem a retinografia ser, de certa forma, ainda algo que a gente precisa usar é a captação de alguns defeitos estruturais específicos, como a hemorragia de papila. Então, a hemorragia de papila, o OCT não mostra, tá? Então, a gente consegue perceber, e muitas das vezes, ela pode ser um indício de um defeito estrutural que não aconteceu ainda para o OCT, ou funcional que vai vir posteriormente, mas que a gente consegue ver ali na retinografia, tá? Então, a retinografia ainda hoje é uma retinografia que deve ser parte da nossa pista estrutural, do nosso quebra-cabeça, tá? Então, como a gente deve acompanhar esse paciente com glaucoma? Claro, com exames estruturais e funcionais, mas sabendo que nos glaucomas iniciais, a camada de fibra ela se torna muito importante, no moderado ela começa a perder importância e no mais grave ela já não tem tanta influência por conta daquele efeito chão que os aparelhos têm. O campo visual 24/2, como nós comentamos, ela no início da lesão ela não consegue mostrar defeitos iniciais. No moderado já começa a ter o indício, e no mais grave a gente tem uma importância maior. Claro que o 10/2, para a gente, ela consegue suprir aquele defeito inicial naquelas regiões que podem ser sugestivas do defeito inicial que está afetando a região macular, que a gente comentou ali um pouco anteriormente. Tá? O OCT macular, ele deve ser sempre feito, mas como nós comentamos, ele deve ser mais valorizado, principalmente nas lesões que afetam a região macular inicial, naquele setor que nós comentamos, ou no acompanhamento do paciente mais grave, tá? Lembrando aqui que o OCT macular, ele é muito suscetível a artefatos, tá? Então, não é qualquer lesão macular do OCT que a gente vai levar em consideração para julgar que aquele paciente tem uma lesão macular. Então, lesões simétricas maculares falam contra você ter uma lesão relacionada a glaucoma. Qual é aquela lesão, então, macular que eu vou levar em consideração? Aquelas lesões focais, tá? Que o outro olho, aparentemente, não tem uma correspondência simétrica, mas que a camada de fibra dentro daquela lesão consegue
de certa forma, me mostrar uma correspondência ali peripapilar. Então, aquelas lesões em cunha, na região contraposta da macular, que tem uma correlação com a distribuição da fibra nervosa, na mácula tem um peso maior e a gente deve levar em consideração. E o índice criado, o CFSI, né, o CFSI do Felipe Medeiros, ela tende a ser um padrão de um índice que estaria útil em todos os estágios da doença, porque ele casa a lesão estrutural com a funcional, tá? Então, na verdade, dentro dessa nosso quebra-cabeça, a gente tem que fazer um acompanhamento longitudinal do próprio paciente, tanto com exames estruturais e funcionais, com OCT e campo visual, claro que sabendo que o campo visual me fornece meios de fazer um diagnóstico precoce naquele paciente que possa ter lesão macular, por exemplo, usando um programa 10-2, e depois disso o 24-2, tá? E a tomografia também serve de um meio tanto para fazer as lesões iniciais, como a região peripapilar que a gente discutiu, como as lesões mais avançadas, como as lesões maculares ali, que continuam sendo foco de progressão da doença. Repetir esses exames e medidas para tentar eliminar essa variabilidade. Então, aquele paciente que você está com suspeita é um paciente que merece ser repetido 2 ou 3 vezes para a gente saber se aquilo é uma variabilidade ou é realmente uma lesão que está em progressão. Tá? Associar sempre, dentro daquelas indicações que nós comentamos, os exames do campo visual central, 10-2 e o 24-2. Então, eu, de rotina, não saio pedindo 10-2 para todo mundo, eu sempre peço os exames 24-2, um 30-2, e naqueles pacientes em que eu prevejo que podem estar diante das indicações de solicitação de 10-2, de lesões maculares, eu vou pedir numa segunda vez, com intervalo mais curto, um campo visual 10-2. Esses pacientes, desde que eles possam fazer o convênio aprovar, ou eles terem disponibilidade, eu posso pedir com intervalos mais curtos, tá? Buscar identificar, isso é fundamental, a taxa de progressão. Então, cada paciente tem sua taxa de progressão, então, cabe a gente saber pedir ou antecipar um exame naquele paciente que pode ser um rápido progressor, ou aquele paciente que possa ter lesões em desenvolvimento ou em progressões na região macular. Esse paciente tem que ser avaliado de uma forma de mais perto, porque muitas das vezes, se você for manter aquela receita de bolo de pedir um exame uma vez por ano, você pode estar diante de um paciente rápido progressor, e o próprio GPA do campo visual, como ele depende de uma quantidade X de exame, não te mostrar ou não te sugerir ainda uma progressão, e que muitas das vezes o paciente já está progredindo, tá? Então, cabe a nós, dentro da nossa avaliação, perceber aquele paciente que tem uma história de pressões mais altas, ou vários pacientes na família com cegueira, uma história bem rica de glaucoma, a gente conseguir antecipar a realização desses exames justamente para prevenir daquele paciente ser um rápido progressor, e aí a gente ser, de certa forma, um pouco mais agressivo, iniciando uma prostaglandina, ou 2, 3 classes, para que esse paciente não curse com progressão, tá? Incluir mais fatores correlacionados, como o OCT macular, a camada de fibra e o campo de visão, dentro tanto do diagnóstico do suspeito, quanto no diagnóstico da progressão do nosso paciente, juntando todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça que a gente tem disponível, e não ficar atento a só a pressão intraocular, que, queira ou não, é um fator de extrema variabilidade do nosso dia a dia, e que hoje a gente pode usá-la como ela deveria ser usada, como um fator de risco, mas não como um definidor de diagnóstico, tá? E que saber que os danos estruturais e funcionais vão evoluir juntos e devem ser analisados em conjunto, tá? Então, não tem um mais importante que o outro, eles funcionam, eles trabalham juntos, basta a gente conhecer e saber quando indicar quando indicar um campo visual 10-2, quando pedir um 24-2,
quando acompanhar um paciente com 10,2, quando acompanhar com 24,2, quando valorizar a camada de fibra, seja naqueles setores que podem ser o foco do diagnóstico mais precoce, ou, por exemplo, do macular naqueles pacientes que têm lesões mais graves, mais avançadas, em que a camada de fibra já não consegue mostrar isso para a gente de uma forma tão legal, principalmente pelo efeito chão que a gente comentou ali na nossa avaliação. E aí chegar dentro do nosso diagnóstico, juntar todas essas pecinhas e fazer aí sim o início de um tratamento, a indicação de uma cirurgia ou a instituição de um acréscimo, uma segunda, terceira ou uma quarta droga dentro do acompanhamento do nosso paciente, de uma forma a não tratar exageradamente com uma quantidade muito grande de colírios pacientes que não precisam, ou instituir um tratamento em um paciente que muitas das vezes não está, por mais que seja suspeito, mostrando uma diminuição da camada de fibra nervosa ou uma progressão dos defeitos funcionais. Tá bom? Agradeço demais a oportunidade, o convite aí dos colegas do Felipe, do Vitor, e é um prazer enorme estar falando um pouquinho aqui da nossa vivência do dia a dia para todo mundo e tentar estar disponível. Eu acho que a gente está aqui para dividir o conhecimento, dividir as experiências do dia a dia com todo mundo. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. A gente quer aqui ser bom para o nosso paciente. Esse aqui é o foco. É saber tratar o paciente com responsabilidade e saber conduzir da melhor forma. Então, nossa experiência pessoal tem que ser dividida com todos para que a gente consiga, de certa forma, compartilhar não só as coisas boas, mas também os erros e as coisas ruins que a gente tem no dia a dia das nossas condutas. Bom, Alex, primeiro queria lhe parabenizar. É uma grande honra realmente ter um profissional aqui tão próximo, com um gabarito tão grande, e ao mesmo tempo sendo um profissional sério, ético, coerente. E eu acho que realmente isso que a gente deve buscar no nosso dia a dia é sempre colocar na nossa cabeça que a nossa função aqui é estar servindo o paciente. Então, todo o nosso conhecimento aqui, a busca do crescimento técnico, a busca do nosso conhecimento é justamente de fazer o melhor para o nosso paciente, tá? Queria lhe parabenizar, você, como sempre, aí uma didática fantástica, aula brilhante. Eu passaria aqui a noite inteira escutando uma aula sua. E primeiro eu queria fazer um comentário. A gente sabe que realmente é um grande desafio fazer a análise de progressão no paciente que já tem um glaucoma muito avançado, tá? Tanto pelo o efeito chão, o floor effect, que você mesmo falou aí na camada de fibras nervosas. Esse efeito chão a gente observa também até no GPA, na análise de tendência do VFI, aqueles pacientes com comprometimento muito severo do campo visual, a curva do VFI, ele acaba não tendo mais tanta significância estatística, então acaba comprometendo também até o segmento pelo GPA. E aí, como você bem falou, existem alternativas também da gente fazer o acompanhamento desse paciente com glaucoma avançado, né? Que é a avaliação na região macular, por ter um efeito chão um pouco mais tardio. Eu acho interessante também partir aí para aqueles pacientes com ilhoto de visão remanescente central, realmente a gente partir para o 10,2, e naqueles pacientes que já estão com a acuidade visual pior do que 20/200, é importante a gente também pensar que a gente deve aumentar o tamanho do estímulo, né? A gente pode ainda continuar fazendo o segmento desse paciente, quando a gente aumenta aí o estímulo de 3 para 5, porque a gente acaba aumentando a média, em média, de 7 a 8 decibéis, o limiar de sensibilidade em cada ponto. Então, ele diminui essa variabilidade. Teste-reteste, que inclusive você falou, que é muito comum no paciente com glaucoma muito avançado, ter essa variação muito grande de um exame para o outro. Quando a gente aumenta o tamanho de estímulo para mira 5, diminui um pouco essa variação. Uma pergunta que eu queria que ele fazer é, alguns aparelhos, na avaliação macular, ele dá a opção de você segmentar ali, observando a camada de células ganglionares, outro corte, a camada de células ganglionares associada à plexiforme interna, e um terceiro corte, a camada de células ganglionares, a plexiforme interna e a camada de fibras nervosas.
Na sua opinião, no seu dia a dia, na prática, tem algum desses cortes que você prioriza? Por exemplo, um paciente que no corte, que seria mais delgado, né? Que é a camada de células ganglionares, tem alteração, mas o complexo está normal. Você leva em consideração que essa avaliação macular está normal, a performance da avaliação do complexo como um todo, você acha que tem uma performance melhor ou não? Ó, a gente até discutiu um artigo desse, né, com os residentes aqui do Leiria, acho que tem uns 15 não, mas uns 21 dias, em que foi um estudo sobre isso. E que essa avaliação segmentada, ela tem, de certa forma, o mesmo peso do que a avaliação em conjunta. Tá? Então, na prática atual, eu avalio o bloco, o complexo de células ganglionares, mas eu acho que, já que existe essa demonstração, essa delimitação, essa segmentação das camadas, a gente não pode também deixar a mão de olhar, tá? Então, eu acho que o conjunto deve ser visto, mas a gente também tem que tirar um pouco a atenção do OCT, não somente para o colorido, mas como é que foi feita a segmentação, tá bem feitinha, tal, isso chama atenção. E dentro da avaliação do complexo de células ganglionares, eu olho também as outras camadas, mas o peso separado ou junto, eles têm, pelo menos demonstrado nesse estudo que nós discutimos, uma avaliação semelhante, tá? Então, ele não faz uma diferenciação de ter um peso maior do que o outro. Claro que a gente não vai deixar de analisar por completo, camada por camada, para ver se tem alguma coisa. Mas o bloco ali, ele está sofrendo toda a influência que o glaucoma está causando. Então, não deixaria, por exemplo, de tomar uma decisão porque a avaliação somente da camada de fibra nervosa macular mostrou e todo o complexo não foi tão significativo, tá? Porque, como a gente comentou, nem todo mundo tem um OCT desse, que consegue delimitar isso. Normalmente é o OCT que vem um bloco ou que não ficou tão bem, e sabendo que essa região macular é uma zona muito sujeita aos artefatos, eu ainda me ponho com o pé atrás em considerar o peso das camadas isoladas quando a gente já tem, como eu te disse, lesões simétricas nos dois olhos. Então, eu acho que o peso deve ser dado, tá? Para você diferenciar nas camadas, mas que o bloco das todas elas tem a mesma significância em relação a elas isoladas, tá? Na minha decisão. Alex, eu acho que faz tempo que eu vi uma pessoa apresentar em 50 minutos tanta informação sequenciada de uma forma tão interessante de se ouvir. Parabéns. Obrigado, Vitor. Obrigado. Fazendo assim um resumo, trazendo um pouco para a prática tudo que você falou, né? Eu fiz umas anotações aqui, né, que de fato a gente faz diagnóstico de glaucoma muito tardio, né? A gente tem que passar a fazer o diagnóstico do glaucoma, onde hoje a gente chama de a fase invisível da doença, né? Porque quando a gente tem os defeitos já manifestos, então já se perdeu muita célula ganglionar, já se perdeu muita fibra, e a gente não sabe o que isso representa do ponto de vista de função, da perda dessas coisas, dessas células, dessas estruturas, o que representa de função, porque também a gente mede muito mal a função, né? Então, quando a gente vem ter defeito funcional, aí a estrutura já foi toda, então já tem defeitos lá cerebrais, no corpo geniculado. Então, o que influencia isso? Então, também você falou muito em Felipe Medeiros, a gente é super orgulhoso, né, de Felipe ser um cearense que está despontando aí um gênio, né, e faz muito teste em pacientes com glaucoma e testes funcionais, como, por exemplo, direção, né? Então, ele mostra que os pacientes em fases iniciais da doença já não têm a mesma habilidade de dirigir que um paciente que não tem glaucoma. E aí a gente traz isso para outras atividades, né? Sem dúvida, isso vai influenciar e os nossos métodos de analisar a função, que na prática é o campo visual, ainda bem que a gente tem ele, né? Mas é um exame que faz muito tardiamente esse diagnóstico, né? Outra coisa que eu anotei aqui da sua aula, né? Essa questão da variação. Oi, Alex. Vou comentar, então, assim, o que você tocou. Então,
jogar na real aqui mesmo, está diante de pessoas. Eu tenho uma revisão baseada em diagnóstico precoce em exames eletrofisiológicos. A gente fez, e eu poderia dizer que eles funcionam na teoria, tá? Na prática, ninguém usa, tá? Então, eu não posso chegar e dizer assim, vamos comprar todo mundo um ERG, fazer eletroretinograma, vamos fazer exames variados, buscando fazer um diagnóstico mais precoce do glaucoma, que, na verdade, isso não é a realidade da gente. Nossa realidade é o quê? É um campo visual, um OCT, que nem todos ainda têm, às vezes a gente lidar somente com retinografia, mas que na ciência funciona muito bem. Legal mostrar ali, funcionou legal, mas na prática, cara, isso ainda está no protótipo, né? Então, isso tem que ser uma coisa mais bem divulgada. É muito bom chegar e mostrar um estudo com ondas, captação de ondas eletromagnéticas ali no corpo geniculado, mostrando que já tem uma alteração ali das células coniocelulares, tal, magnocelulares. Tá, mas na prática, eu vou fazer o que para o meu paciente? Ele não tem como eu aplicar? Na verdade, não. Tá? Então, hoje, aí o que é que a gente lida? A gente lida com campo visual, lida com ACT. Agora, essas pesquisas são importantes, tudo isso que é publicado é fundamental. Não para hoje, mas para amanhã. Tá? Até mesmo essa pesquisa da doutora aqui, que consegue mapear as células morrendo, cara, isso aqui Isso é uma aí é ideia. fantástico, né? É uma Isso aí ideia, é um fantástico. sonho. Tu já imaginou tu conseguir dizer assim, poxa, o senhor está progredindo porque eu comecei a ver que está morrendo muita célula aqui em relação ao que o senhor não tinha há 2 meses atrás. Eu estou vendo as células morrendo, tá? Então, essa parte é fundamental, os estudos são importantes, a eletrofisiologia é interessante, o Anjo-OCT serve também, tá? Então, todas essas artimanhas que vão aparecendo, a gente pode ou não absorver para o dia a dia. Na prática, ainda não é nada tactível, a gente não consegue usar isso no dia a dia. Mas serve como um modelo para que a gente tenha mais opções e que se desenvolva, na minha opinião, meios de fazer o diagnóstico nessa época aqui, ó. Essa época em que o glaucoma já começou, aquele paciente aqui já estava com glaucoma, e a gente só conseguiu fazer o diagnóstico quando apareceu uma lesão estrutural bem típica de glaucoma. Isso. Outra coisa que eu anotei aqui foi a questão da variabilidade, né? Que aí volta para a prática, né? A Sim. variabilidade tanto da normalidade quanto da doença é muito grande, né? Então, são as coisas que a gente vê na prática, né? Aqueles discos suspeitos, né? Que você vai seguir paciente a vida toda, ele vai pagar o ônus de ter aquele nervo daquela forma, né? E aí vai que a retinografia nesse paciente é o exame mais importante, né? Eu coloquei aqui a respeito dessa questão de progressão que você falou muito aí, e vale a pena que todos revejam lá o consenso da Sociedade Brasileira de Glaucoma, onde sugere como a gente deve, depois de estadiar o glaucoma, fazer o seguimento em relação ao número, à frequência de exames complementares, acho que é importante. Outra coisa fundamental que você falou, que é a questão de descobrir a velocidade de progressão da doença, né? Então, depois de você ter 5 anos, 8 anos acompanhando aquele paciente, muitas vezes você vai ver que ele progride tão lentamente que provavelmente ele não vai ficar cego, embora a gente também vê alguns pacientes que progrediram lentamente até um determinado tempo, e daí para frente ele passa a progredir mais rápido. Isso muda também nesses pacientes, né? E que esses pacientes que progridem rápido são os que vão ficar cegos, né? Então, esses pacientes precisam que a gente descubra logo cedo e aí chame a atenção dele e coloque ele pertinho de você, né? Para que você repita esses exames, coloque ele nesses gráficos de progressão, para que a gente não perca tempo em modificar o tratamento, indicar a cirurgia e estar bem atento com isso, né? Mudar a história natural desses pacientes, né? Tecnologias que ficaram para trás que a gente não usa mais, né? Blue Yellow, FDT, uma série de coisas.
A dificuldade na prática também de olhos extremos, onde você não adianta fazer um OCT numa retina cheia de atrofia mióptica, aquele nervo inclinado, nervos horríveis que merecem um outro encontro desse aqui para a gente falar desse assunto, né? Então, isso está na prática diária da gente, né? Eu acho que vale a pena também falar. E, no fim, o preço dessa tecnologia, né? Quanto a gente precisa investir para a gente ter esse arsenal de aparelhos, né? O quanto que isso vai influenciar na tomada de decisão que a gente tem. Eu acho que a gente, sem dúvida, um campo visual e um OCT dá muita segurança hoje em dia para a gente saber que está tendo na mão o que tem disponível de melhor para acompanhar esses pacientes, né? Então, acho que isso é muito importante em seguir um paciente com glaucoma, sobretudo esses que progridem rapidamente. Esses pacientes precisam ter acesso a essa tecnologia. A gente lamenta porque a maioria dos pacientes não tem esse acesso, são pacientes do SUS, são pacientes que não têm condição, aí se terminam ficando cegos, né? Isso. Esses são os meus comentários, meu amigo. Eu só queria, assim, chamar aqui a atenção nessa ponto do rápido progressor. Então, o rápido progressor, ele pode ser relacionado ao glaucoma dele, mas também ao tipo do glaucoma dele, tá? Isso aí eu acho um pecado mais grave ainda se a gente não consegue definir o tipo do glaucoma dele e ele progride rápido, porque nós não fizemos o diagnóstico bem feito. Vou te dar um exemplo. Ângulo estreito. Esse paciente que tem um ângulo estreito, ou que não é acompanhado com gonioscopia de uma forma periódica, ele vai fazer pequenas crises, ele vai ter picos que a gente não vai perceber e o diagnóstico vai ser assim, a progressão é rápida demais, tá? Então, talvez se eu tivesse feito a iridotomia, talvez se eu tivesse antecipado a cirurgia de catarata dele, esse paciente não teria um glaucoma rápido progressor. Aquilo ali virou um rápido progressor por causa do diagnóstico mal feito do glaucoma de ângulo fechado, ou um glaucoma inflamatório, ou um glaucoma neovascular, muitas das vezes, que você comeu a bola ali de ver que estava começando o neovaso. Então, queira ou não, dentre todo esse arsenal que a gente tem de OCT, campo visual, tonometria, a gonioscopia, cara, ela é fundamental, principalmente para a gente saber onde é que a gente está se metendo, que glaucoma é esse, tá? Eu digo porque eu já passei por situações que eu disse, cara, essa paciente progrediu rápido demais. Por que ela aconteceu? Porque o ângulo era estreito. O ângulo era estreito e não foi feita a iridotomia, porque não foi tirado o cristalino, ou porque estava com uma neovascularização muito incipiente ali, numa visita, e 2 meses depois o negócio estourou, tá? Então, essa perspicácia desse diagnóstico, que tipo é do glaucoma que eu estou enfrentando, é tão importante, na minha opinião, do que a frequência dos exames que são feitos, tá? Alguém tem mais a comentar? Pronto, doutor Alex, então a gente agradece mais uma vez. De nada. É uma honra realmente ter escutado aqui sua aula. Obrigado por ter se prontificado em estar compartilhando aí seu conhecimento com a gente. E a gente está de braços abertos também para se você sempre quiser assistir às aulas, a gente sempre vai estar disponibilizando aí para o pessoal de Fortaleza. E sinta-se sempre à vontade para a gente fazer ciência realmente no Ceará e fazer esse link entre Juazeiro e Fortaleza. E mostrar que a gente faz glaucoma tão bem quanto qualquer um aí fora, viu? Exato. Parabéns e muito obrigado. De nada, pessoal. Agradeço aí a oportunidade e sempre que preciso for trazer alguma coisa ou discutir alguma coisa ou participar de uma banca de discussão, basta dar o toque aí que a gente entra aqui, como eu disse. Todo dia que a gente está junto de alguém, assistindo a aula, fazendo uma discussão, a gente está crescendo, né? E ninguém nunca é tão bom que não possa aprender mais com a experiência do outro. Isso é que eu acho fundamental. E como você mesmo comentou, Felipe,
tudo isso não vale nada se a gente não pega e aplica no nosso dia a dia com ética e aplica isso para conduzir o nosso paciente da melhor forma possível. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está estudando, é para isso que a gente está apresentando, é para isso que a gente está discutindo, tá? Então, o foco é sempre esse. Um abraço, querido. Tchau, Tudo tchau. de bom, um abraço.